Ei, Rosa, Boa noite, Ale, tudo boa bom? noite. Você está com áudio no notebook também? Deixa eu ver se eu tô Está com o quê? duplicado. O meu áudio escutei duplicado, eu acho. Eu tô com fone de ouvido e o meu notebook tá no zero e eu não tô conectada com você. Acho que foi então uma conexão ruim aqui. Mas então Agora vamos eu, lá. São exatamente agora 18h59. olha quem está aí, a Ah, Bini. nossa amiga Bini. Ei, Bini. Olá. Obrigado pela audiência. Aqui, 19 horas, Rosa. É agora. É é agora. agora? Olha, eu acho que meu relógio é 19 horas, um ponto. Eu gosto de ser pontual. Muito bom, a Isis está aí também, que bacana. Ah, Elizabeth também, muito bom. Rosa, começando Diga, a nossa conversa, primeiro queria vamos agradecer lá. demais o seu suporte, o seu apoio conosco, de você estar conosco nesse projeto tão importante para mim, para todos os terapeutas e para um monte de gente que está querendo ajudar. E a gente sempre começa essa conversa de uma maneira assim bem informal, para que você conte um pouquinho da sua história pessoal que vai mesclando com a profissional. Como que você fez essa trajetória de vida para chegar onde você está hoje? Pois é, que bacana, né? É. Bem, a minha formação inicial, né, como publicitária, eu me formei há quase 30 anos, nossa, quanto tempo. E trabalhei por mais de 20 anos na área de marketing, de comunicação, é, realizei muitos projetos pessoais, profissionais, mas chegou um determinado momento da minha vida, né, que é aquele momento de busca do autoconhecimento, né, que todos nós, em Uhum, algum momento da vida, é, passamos por ele, né? Então, para mim, chegou um pouco tarde, foi em 2015, e eu fui fazer uma vivência, né? Era um lugar, um final de semana, onde tinham muitos terapeutas, quase 100 pessoas participando daquele uau. processo terapêutico, né? E eu Hum, vi aquele, e assim, eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha vivenciado antes, e eu fiquei impressionada com o trabalho da equipe, né, dos terapeutas. E eu falei, uhum, gente, eu quero fazer isso que eles estão fazendo comigo. Eu quero ser uma pessoa né, que dê esse suporte para outras pessoas. legal. Então, naquele momento, acendeu uma chama, né, em mim. E Uhum, é óbvio que dali eu nunca mais parei, com processos terapêuticos, com várias outras vivências. E chegou um momento da uhum, minha vida que eu não estava contente, né, no meu dia a dia, do meu trabalho, e eu falei, acho que está na hora de eu mudar. E eu já sabia mais ou menos os caminhos, que meu próprio terapeuta já tinha me dado algumas opções, e aí eu fui fazer uma pós em psicologia transpessoal, né, e eu fui entender o uhum, que é esse negócio de psicologia transpessoal, né, uhum, que qualquer pessoa não precisa ser um psicólogo para fazer essa para ter este conhecimento e pode atuar como uhum, terapeuta. Então foi o primeiro passo que eu dei para minha transição de carreira. E aí certo. quando eu passei, né, quando eu resolvi fazer essa minha pós, eu durante o curso eu falei, tá, e agora, né? Como que eu vou escolher, por onde eu vou começar a atender, a ajudar as pessoas? E aí eu procurei um trabalho voluntário. Ale, você congelou aqui para mim, mas acho que passou. Aí eu procurei um trabalho voluntário para ajudar outras pessoas, né? E foi onde eu comecei a atender numa igreja, que eu faço trabalho voluntário até hoje, chamada Escuta. Hum, Mas aí, no meio do caminho, eu fui fazendo cursos de massagem, de reiki, de teta healing. Aí chegou a pandemia, onde tudo virou online, acabou o contato físico, e foi onde eu sim. realmente trabalhei bastante, né? Durante a pandemia, muitos Uhum, atendimentos online. E aí eu também fiz um outro curso, uma outra especialidade em hipnose clínica, e fui aumentando a minha gama de atuação, né? E uhum, hoje eu atendo tanto na parte online
quanto presencial, né? Presencial, Porque o né? online eu Tá. acho que nunca mais vai sair da nossa vida. É, não Desde a mesmo, não pandemia, eu mesmo. acho que Sim, é, ele vai ser eterno. E tem o mesmo efeito, funciona da mesma forma. Mas é incrível, a né? questão é assim, a gente ajuda, mas a primeira pessoa que a gente tem que, quando a gente se dispõe a ajudar alguém, a primeira pessoa que a gente precisa realmente ajudar é a gente mesmo, né? Sim, para Então, é o começar tudo, né? processo do nosso autoconhecimento. Então, quem entra de cabeça nesse processo de se conhecer verdadeiramente, saber quais são as forças, quais são as fragilidades, onde estão as Uhum, sombras, né? Quando a gente aprende isso e vê o quanto é bom, o quanto isso nos enobrece e faz a gente crescer, é mais fácil da gente poder ajudar a outra pessoa. Então, eu sim, acho que esse processo não acaba nunca. não, não Sabe? Não mesmo. acaba É, nunca. Então, mesmo com várias abordagens terapêuticas que hoje eu trabalho, eu ainda estou assim com um forte objetivo de, a partir do ano que vem, iniciar uma faculdade de psicologia para ter um embasamento um pouco certo, maior. A essa altura da ok. vida, sempre é hora da gente começar, né? E recomeçar. Uhum, Então, é uma nova uhum, etapa que eu vou passar aí a partir do ano que vem. muito bem. Rosa, eu posso entender que a sua atividade mais constante hoje, principal, seria a psicoterapia, É, né? a E aí psicoterapia. justifica. Mas, assim, eu uso alguns recursos, né? Porque muita gente, como Sim. a maior parte das pessoas chegam até mim, ou como é que as pessoas me encontram, né? Vamos lá. Uhum, É, ou elas vêm por indicação, por alguém que já passou em algum processo comigo, que às vezes me conheceu pela internet, por aqui, pelo Instagram, uhum, ou porque alguma outra pessoa, ou mesmo psicólogos que acabaram passando comigo, né, viram que a abordagem é uma abordagem diferente do que a psicoterapia, que é um processo mais demorado, então uhum, procuram uma hipnose ou teta healing ou até a própria aromaterapia com a utilização dos óleos essenciais para uma solução mais imediata. Porque muitas vezes o cliente ele já está num processo terapêutico de anos com uhum, o uhum, psicólogo, né? uhum. Fazendo a psicoterapia. Mas existem questões pontuais que empacam e que Sim, a sim. pessoa não sai. Né? O psicólogo já tentou vários caminhos e não consegue tirar. E a hipnose clínica, ou mesmo o Theta Healing, porque trabalha lá na nossa mente, né? Com informações que estão no nosso subconsciente. Então, acaba tendo um Uhum, resultado mais rápido para aquela questão uhum, pontual. E aí a uhum. pessoa volta. Né? Então, você fala, psicoterapia é o mais forte? A maioria é, mas muita gente vem Sim, com questões pontuais. Por quê? Ou já sim. fazem a psicoterapia com outro profissional Uhum, e gosta, porque já tem empatia, já contou toda a vida, né? Já passou por várias etapas desse processo de autoconhecimento com sim, outro sim. psicólogo e não vai querer recomeçar Uhum. tudo de novo com alguém. Então, vem tratar de algo bem pontual. Por exemplo, vamos dar Específico, né? aqui. Eu tenho medo, eu não consigo, eu preciso levar meus filhos na escola, porque não tenho como deixar com ninguém, eu não vou pagar uma perua, e eu tenho medo de dirigir, e eu quero tirar esse medo. Certo. É uma Aham, questão, por exemplo, certo. né? Sim. Eu deixo de viajar com a minha família porque eu tenho medo de andar de avião. Uhum, Ou às vezes, até mesmo a vida profissional da pessoa, ela acaba empacando porque ela tem medo de avião, só vai fazer viagens que às vezes a empresa obriga, faz de carro ou faz de ônibus, que acaba demorando mais tempo, porque a pessoa tem uma fobia, tem um medo exacerbado de andar de avião. uhum, uhum. Então, são coisas, né, pontuais. Ou está Sim, no final de um relacionamento, está em crise, está muito deprimido porque perdeu a pessoa ou alguém morreu na família. Então, existem questões que podem ser trabalhadas por um período menor. E é pontual, é somente aqui para aquilo que a gente vai olhar e vai fortalecer a pessoa emocionalmente para ela conseguir
continuar com a vida. Entendi. Eu chamei a atenção para a questão da psicoterapia, porque a Consciente, como você bem sabe, tem um foco numa abordagem um pouco diferente, que é considerar a psicoterapia um trabalho conjunto com a constelação, né? A constelação chamamos de diagnóstico sistêmico, que dá um diagnóstico, dá um mapa, dá uma fotografia, e a psicoterapia vai dar o acompanhamento para que isso se fortaleça, seja entendido, seja ressignificado e a pessoa ganhe um outro nível de percepção. Diante disso, você tem uma formação, evidenciou bem no começo, de psicoterapia transpessoal. E Sim, esses assuntos que norteiam o mundo da psicologia são um pouco complexos para os nossos leitores e público leigo, né? O que diferencia a transpessoal? Qual é a vantagem? Como você explicaria o processo da transpessoal com relação a outras psicoterapias ou análises clínicas, enfim? é. A psicologia transpessoal, ela vem depois, né, de Freud, porque a psicologia, ela trata a psicoterapia, né, que é aquela conversa que você vai ter com o seu terapeuta, que é o psicólogo, e o psicólogo tem uma linha que ele psicoterapia, que é uma linha mais, é, cada um vai ter a sua, que vai escolher. Uhum, Mas a transpessoal, ela também ela trabalha com questões mais pontuais. Por exemplo, na terapia transpessoal, a gente utiliza da respiração, né? A gente vai fazer a pessoa achar um equilíbrio emocional aprendendo a respirar de forma correta. Ou através de uma uhum, respiração mais rápida, ela vai atingir uma expansão da consciência onde ela pode chegar em determinado ponto que é o foco do problema dela. Ah, mas eu estou ansioso porque em determinado momento da minha vida isso aconteceu. Porque uma respiração num ritmo diferente vai fazer a pessoa expandir a consciência dela, ela vai atingir outros níveis da nossa mente. Isso uhum, também é usado na arte terapia, que é uma abordagem da transpessoal, a uhum, musicoterapia. Então, existem várias linhas dentro da abordagem transpessoal. Né? uhum. Inclusive, nós aqui na Consciente temos vários profissionais, até especialistas, em Sim. pontos. Acho que a Rosa travou um pouquinho. Rosa. E a Rosa caiu. Só um minuto, gente. Boa noite, Arlan. Obrigado pela presença. Só um minutinho, gente, que a Rosa caiu, mas passa bem. Rosa, ainda não entrou. Estou dando comando e não está funcionando.
Já aceitei. Agora parece que deu certo. E, Coisas da internet, né? pois é, não sei o que É, aconteceu aqui. Eu fiquei falando, eu vi que você ficou muda, eu falei, eu acho que caiu alguma coisa. Deixa eu só a ver sua se eu imagem não. congelou, ficou. Mas Tá, tudo bem, continuamos daqui. eu saí do Wi-Fi, eu estou no meu 4G, vamos ver o que vai ser, Isso, tá? Mas às vezes é isso. até melhor do que eu ficar no Wi-Fi. Às vezes é melhor, é. É. Então você vinha falando da transpessoal e da consciente, enfim. Então, a transpessoal, ela é uma terapia que ela é uma expansão da consciência, né? Então, ela sai dessa linha da psicoterapia comum que os psicólogos utilizam e busca outras Uhum, formas da pessoa se conectar com ela mesma, com o subconsciente, com dons, com várias outras formas e outras coisas que nós, seres humanos, temos, as nossas qualidades e as nossas imperfeições. Como pode ser feito isso? uhum, Através da respiração, da meditação, até da própria religião, da fé, da pessoa buscar algo, né, uma conexão com Deus, através da arte-terapia, através da musicoterapia. Então, a consciente, inclusive, tem profissionais especializados em cada uma dessas abordagens. Né? Por sim, isso que o time é bacana, porque a pessoa tem a possibilidade de conhecer várias abordagens. Neste momento eu quero tentar tal abordagem, eu quero experimentar a arte-terapia. Então eu vou passar com esse profissional. Concluiu ou gostou, não se identificou, vamos buscar um outro. Então existe essa possibilidade. Né? sim. Eu fiz a minha formação, que é uma pós-graduação, são 2 anos, 1 ano e meio, é muito rápido, mas eu senti a necessidade de continuar os meus estudos e busquei algumas linhas de abordagem integrativa. Que por isso que eu fui para o Theta Healing, eu fui para o Reiki, para a aromaterapia e a hipnose clínica. Dentro dessas abordagens, hoje, eu particularmente vejo um resultado melhor com a hipnose clínica. Mas depende muito de Uhum, cada um. É que cada um é um. Então, como que as pessoas chegam até mim? Buscando, às vezes, porque eu já experimentei a hipnose clínica e eu vi que deu resultado, eu quero continuar. Eu quero fazer hipnose clínica porque eu nunca fiz, eu quero ver qual é. Né? Então, uhum, cada um vem de um jeito. E sim. numa sessão, num primeiro contato com o cliente, identificando qual é o problema que ele quer tratar, eu posso oferecer as opções e a gente Uhum, vai experimentando. Às vezes, uma única sim. sessão, eu faço o Theta Healing, mas eu indico para a pessoa um óleo essencial da aromaterapia, porque eu vi que naquele momento aquela pessoa está precisando daquilo. Né? Uhum. Então, não é só uma linha que eu trabalho, a gente acaba misturando Claro, tudo. Mas claro. no final sobraram 10 minutos, que é um reiki, né? Vamos fazer um É, reiki? Ou vamos fazer uma meditação nos últimos minutos da sessão? Rosa, Existe muita flexibilidade para isso, né? é, é impressionante como ganhamos hoje uma quantidade incrível de alternativas para trabalhar a nossa cura, né? E isso é muito recente, é muito novo. Então, faz muito sentido os terapeutas terem uma formação mais ampla, mais genérica, porque cada ferramenta atua de uma forma diferente e a pessoa se sente melhor com uma ou com outra. Então, poder oferecer essa flexibilidade é um recurso muito rico. Eu faço terapia há muitos anos, desde adolescente praticamente, e eu pessoalmente me identifiquei muito com a transpessoal.
Já tem 3 anos, quase 4 anos que eu faço isso com a nossa colega Alessandra. E o que me admirou muito foi uma conversa assim muito franca, sabe? Muito nivelada, que é um pouco da clássica de divã, digamos assim, né? Da psicanálise de divã. Então, isso ressoou muito comigo e, somando com a constelação, isso me fez sair de uma situação difícil, uma velocidade muito maior. Agora, pensando também na sua vivência, você explicou as diferentes terapias que você tem e como que isso funciona com relação ao processo dos seus clientes. Você conseguiria nos contar como o estado que um deles entrou, o que foi aplicado e como ele finalizou? Porque isso é importante para as pessoas poderem visualizar o resultado efetivo disso, né? Eu tenho alguns casos, vamos lá. Então, eu vou trazer um Legal. deles, né, de uma cliente que veio por indicação de uma psicóloga, né, que a cliente continuou passando com terapia, mas ela estava numa depressão muito profunda, né, Uhum, e eu fiz uma sessão de Theta Healing, né, com a uhum, ressignificação de algumas crenças que eu identifiquei, né, durante a sessão. Ela já veio com um objetivo muito bem definido, porque quando o cliente já faz terapia, ele uhum, já vem de uma forma, vamos fazer um trocadilho aqui, mais consciente do que ele precisa resolver, né? Do que uma pessoa uhum, que nunca passou em terapia na vida. Ela fala, eu tô com ressentimento do meu pai ou da minha mãe, por exemplo. Mas até chegar no ponto, né, específico, pode levar, às vezes, um tempinho para a gente achar, né? anos, anos às vezes, né? Então, mas com essas abordagens integrativas, nós temos técnicas para, às vezes, chegar lá na crença raiz, né, que é um Encurtar o processo mais prazo, né, rápido. Rosa? É, Isso, a gente isso é consegue ser mais fantástico. rápido. Isso. Então, eu tive uma cliente que veio com uma depressão muito profunda. Quando eu Uhum. fiz a sessão de Theta Healing, marcamos para a semana seguinte, dar continuidade, e eu terminei o atendimento, entrei em contato com a psicóloga e falei, olha, eu acho que vai ser um caso de passar no psiquiatra, porque a pessoa está muito deprimida e é Olha. provável que seja necessário entrar com medicamento. Tudo bem. Uhum. Chegou a semana seguinte, a mesma pessoa, foi um atendimento online. Quando eu liguei a câmera, eu falei, quem é você? Porque já era outro semblante. Nossa, que incrível. Foi assim, uma sessão resolveu, né? Chegamos realmente na crença que estava deixando aquela pessoa ruim Hum, e aquilo foi trabalhado. Mas eu, quando terminei, ainda achei que não tinha resolvido. Mas a minha surpresa, hum. né, foi que o resultado foi praticamente instantâneo. Nós fizemos ainda mais um período e depois ela deu continuidade no processo terapêutico com a psicóloga. Mas a Então questão esse foi um foi caso de não foi Theta a Healing. crença, foi uma questão de Theta Healing. Com o Theta Healing também, eu ajudei uma outra pessoa a fazer uma mudança, uma transição de carreira. Ela Hum. identificar qualidades que ela tinha, que ela não estava enxergando, e colocar aquilo em uso. Com a hipnose clínica, eu tive casos de ajudar uma pessoa que tinha mais de 20 anos um trauma de não conseguir dirigir. E Sei. a pessoa saiu dali, já pegou o carro, saiu dirigindo e entrou numa escola né, porque tudo bem, ela não tinha coragem de nem de ligar o carro, ela conseguiu ligar o carro, mas ninguém vai ser louco de sair dirigindo não sabendo dirigir. Então a pessoa foi, ela entrou numa outra escola e hoje ela se livrou desse trauma que ela tinha com a hipnose clínica. Na Então, aromaterapia, hum, com a pode falar. aromaterapia, eu também já tive sucessos de pessoas mais de um caso de pessoas que sofriam de ansiedade, Hum, que conseguiu sair da ansiedade por conta com o uso dos óleos essenciais. Mas é que eu, quando falo com uma pessoa, eu dou uma lição de casa. Eu não falo para a pessoa só fazer, né,
aromaterapia. Olha, você vai ter que fazer um exercício tal, vai precisar cuidar do Hum, seu corpo através de uma atividade física. Porque nós não somos só o lado emocional, nós somos uma né? triagem, né? Nós Sim. somos o nosso corpo, que a gente precisa cuidar da nossa alimentação. Foi por isso que eu adorei a live da Rafa, né, que foi na Sim, sexta-feira. sim. Nós precisamos nos alimentar bem, nós precisamos ter uma Uhum, atividade física, nós uhum, precisamos ter uma parte espiritualizada, que é através da fé, ou através de uma terapia, ou da leitura de algo que ajude no autoconhecimento, né? Então uhum. eu dou uma série de coisas. Se a pessoa realmente está afim de mudar a vida dela e seguir os passos, ela vai trabalhar. Agora, se a pessoa não quer, ela acha que é difícil, porque não tem tempo, ela só precisa trabalhar, tem 24 horas, 23 horas ela trabalha, né? Tem tempo, às vezes, 23 horas para trabalhar, mas não tem meia hora para cuidar de si. Então, comigo, É. se for continuar, senão nem continua, né? Porque Esse ponto é importante, né, Rosa? eu não fico Esse só na ponto. abordagem específica da É, técnica, eu trabalho num todo. E tendo parceiros, né, que eu possa falar, olha, você não está sabendo se alimentar. Você quer emagrecer? Porque dentro do Theta Healing, por exemplo, tem o ritmo e peso, que a gente tem uma abordagem, uma técnica que a gente ensina a uhum, pessoa a ela emagrecer. Tem até uma dieta específica lá, que a pessoa consegue perder alguns quilos num prazo muito rápido seguindo aquela dieta. Mas ela vai precisar de um nutricionista, vai precisar de um acompanhamento. uhum. Porque muita gente vem para as técnicas integrativas achando, o negócio é rápido, eu levei 20, 30 anos para arrumar esse problema aqui, agora eu quero que um dia se resolva isso para mim. Nossa, se É, fosse desse jeito. é. Não, você abordou um ponto muito importante que é os 50% do tratamento que o próprio paciente faz, né? E funciona para tudo. Se a pessoa não quer de fato se dedicar a isso de alguma forma, terapia e profissional nenhum vai resolver o problema dele. Essa consciência é Não. muito importante. Hoje eu atendi uma pessoa com há 15 anos que ele fuma e ele quer parar de Hum, fumar. Né? uhum, Então, foi uma sessão hoje inicial, mais de anamnese, para eu conhecer e entender, né, como é que tudo isso acontece na vida, no dia a dia dele, e teremos algumas outras sessões para resolver. Mas aí que tá, não vai adiantar só a técnica da hipnose, vai precisar buscar outras ajudas, né? uhum. Então é importante que o cliente entenda que, né, um vício químico, o emocional é muito importante para ser trabalhado, mas ele também precisa de Sim, uma ajuda sim, química. Então tem sim. cada um é um. A gente não pode falar, porque assim é para todo mundo. Não é. Cada um Não funciona, é. É. né, de um jeito e a gente tem que entender aquele ser humano, acolher. Então, o que me deixa assim confortável, né, com a consciência, é ter essa equipe multidisciplinar e que a gente possa contar com, né, o conhecimento, o acolhimento de um colega que trabalha numa abordagem que a gente ainda não tem isso desenvolvido. Eu posso entender que essa foi a maior motivação para você participar da Consciente com a gente? Foi. Porque Essa assim, multiplicidade de terapias? isso principalmente, né, a gente levar isso para o mundo corporativo, porque o que nós aprendemos na nossa cultura é que todo mundo aprende que tem que trabalhar, todo mundo trabalha que nem Uhum, louco. Né? A gente não uhum, aprende que a gente tem que olhar para as outras nossas saúdes. Né? É, exatamente. eu aprendi com um mestre que eu tenho que assim, nós temos 7 saúdes. Né? Nós temos a 7 saúde, 7 saúdes. saúdes. Ok, tá Então, ok. a gente tem a saúde profissional, que é você ter um Uhum, trabalho, ser remunerado, para você se manter. Só que essa saúde é a saúde que todo mundo trabalha, né? Desenvolve. uhum, Mas e aí as outras saúdes? A saúde física, né? Que é o cuidado com o nosso corpo, com a nossa alimentação. Isso, você está no mundo corporativo, você vai falar, eu tomei um café com biscoito lá, eu já fiz a minha alimentação do dia. Peraí, não é assim, né? Come uhum. qualquer coisa.
A gente tem a saúde intelectual, que a gente precisa estudar, a gente precisa adquirir conhecimentos para fazer melhor aquilo que a gente faz, tanto no trabalho como em tudo, nas relações. A gente tem a nossa Exatamente. saúde financeira, que a gente precisa aprender a Uhum, controlar e administrar o nosso dinheiro. Muita gente acaba gastando mais do que ganha, depois fica desesperado, né? E acaba uhum, fazendo outras bobagens na vida. A gente precisa uhum, da espiritualidade, da nossa vida espiritual, da nossa saúde espiritual, que é como eu disse, através da fé, através ser espiritual não é ter uma religião, né? Mas é você ter uma prática, uma meditação ou uma religião que você pratica, uma terapia que você faça, um autoconhecimento. Tem a saúde social, que é o relacionamento com as pessoas, a sua saúde, uhum, né, com a família, como que você uhum. se relaciona com a sua família, e a profissional que a gente já falou. Então, o ser humano ele é um conjunto de saúde. Tudo isso tem que ser trabalhado, ser equilibrado, para a gente entrar no eixo. Não adianta só E, ter uma, e as emoções permeiam todos esses corpos, né, Rosa? Isso que é o mais incrível. todos, todos Por esses isso que a gente corpos. dá tanta importância para a saúde emocional, porque é uma saúde integral mesmo, né? Eu Integral. sempre gosto de frisar, Rosa, o quanto a pandemia nos trouxe de preocupações, de tristeza, mas o quanto também nos trouxe de mudanças positivas, né? De alguma forma, não planejada e não desejada, nos colocou num lugar, eu acho que melhor do que estávamos antes. Porque nos fez nos confrontar com os nossos medos, com os nossos espelhos, com os nossos monstros, e a partir daí muitas pessoas perceberam que se não mudasse a forma de agir, a forma de pensar sobre tudo, não conseguiriam ir para um lugar melhor. Então, eu considero que a pandemia foi a melhor fase da minha vida. E eu me encontro hoje num momento muito especial, com muita alegria, bastante sofrido. E outras pessoas, assim, também sofreram, perdas, né, família, amigos, enfim. Mas eu acho importante a gente olhar para essa situação como um ganho. Porque se não percebemos que há um ganho nisso, a gente não consegue ir para um lugar melhor. E eu entendo que a nossa caminhada na vida é como uma escada ao tempo, né? Ao ar livre. E quanto mais alto a gente sobe nessa escada, mais distante a gente enxerga. E se olharmos apenas para as dificuldades que aparecem hoje, que a gente só está vivendo dificuldades, tempos difíceis, mas eu entendo que muitas coisas que eram ocultas estão sendo mostradas, estão sendo iluminadas. E nada mais incrível do que agora, também não é por coincidência, mas dispomos de tantos recursos de tratamento, de cura, para que nós possamos curar a nós próprios. Não mais olhando para a doença, né, topicamente ou emergencialmente, mas olhando para uma saúde que nasce da prevenção, né, através de cuidados específicos que vão conduzindo as pessoas a um estado de ser melhor. E aí, é muito bom poder contar com você no grupo e saber que você é muito entusiasmada com isso e está sempre colaborando com a gente de várias formas, porque temos muitas pessoas para cuidar ainda, né, Rosa? Inclusive, na verdade, todas essas abordagens integrativas, como você disse antes, são novas. Elas não são novas, elas são muito antigas, né? Muito milenares. É que o Sim, acesso novas na hoje nossa realidade, né? porque para nós ficou mais fácil exatamente porque pela própria internet, né? Que ficou fácil a gente aprender, a gente estudar, Exatamente, a gente ter exatamente. contato. Porque antes, eu quero fazer um curso, eu tenho que ir lá para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para algum lugar longe, que só aquela pessoa sabe. Então, a vantagem de hoje, né? Imagina, para você constelar, você tem que ir lá para os Estados Unidos, né? Com o Bert Hellinger, Uhum, era uhum. difícil alguém fazer um treinamento com ele, né? Sim, sim, né? E hoje já mudou isso, né? Mesma coisa, a Sim, questão da hipnose, é, muitas dessas terapias, elas têm a origem nos Estados Unidos, algumas até na Europa, né? Então, eu uhum, acho que é essa facilidade que nos ajudou. Mas o sim. nosso objetivo é entrar nas empresas, né, para que as empresas, além da saúde financeira que ela gera através do trabalho dos funcionários,
em que Uhum, essas pessoas estejam, né, dando o seu melhor com o seu melhor potencial. E uhum. para que ela faça isso, nada melhor do que ela estar equilibrada emocionalmente, né? E ela consiga articular todas as questões da vida dela. Que ela trabalhe o suficiente, dando o seu melhor, mas que ela também se relacione bem com a família, com os colegas, que ela cuide da sua saúde, para que o ser humano consiga entregar o seu melhor. E acredito que todas as empresas desejam ter isso, né? Dentro do seu time, dentro É, da sua equipe. é, a questão das empresas é bem complexa, eu venho estudando isso desde sempre, até por conta das vivências que eu tive trabalhando corporativamente. Mas recentemente eu tive uma percepção que me fez mudar um pouco a estratégia da Consciente, porque quando não há mais como separar a pessoa da vida pessoal da pessoa da vida profissional. É a mesma pessoa. Se ela está em desequilíbrio com a família, ela vai estar em desequilíbrio na empresa e vice-versa. Então a Exatamente. gente hoje está sim preparado para fazer um tratamento, as abordagens nas empresas, mas eles ficaram um pouco herméticos, sabe? Porque eu entendo que quando nascemos, né, assim por educação de família mesmo, a gente a gente ouve desde pequeno os pais nos dizerem: eu amo todos iguais, eu não faço diferença com ninguém. Isso não é muito verdade, né? Todos os pais têm as suas preferências, suas empatias, e está tudo certo. Aí a gente vai para a escola, entra numa classe com 30 alunos, você é um número, mas dizem que te tratam igual. Beleza, faz a nota abaixo que você não passa. E aí a gente vai para o trabalho e essa mesma classificação de tratar todo mundo igual, o que é uma grande mentira. Não somos iguais, ninguém é igual. Então, tratar cada um na sua especificidade, para mim, é o único caminho possível. Então, quando consideram um grupo porque os homens, porque as mulheres, umas falas assim muito genéricas, isso não ressoa para mim. A gente tem que olhar para o indivíduo como se cada um fosse um, porque o que funciona para um em termos de medicamento não funciona para o outro e com alimentação também. O remédio para um, Tudo às vezes pode ser pode veneno para o interagir outro, com tudo. não é? Exatamente. Então, essa especificidade do ser humano, tratando ele como um ser único, é o que a gente valoriza bastante, né, Rosa? Voltando na alimentação, né, por exemplo, Uhum. falar come tal coisa porque aquilo faz bem, né? Ela faz bem, Depende mas e tem uma para frase quem. assim: você é o que você come. Eu ouvi muito Sim, tempo isso, mas durante a pandemia, nas lives que eu assisti, teve uma nutricionista que falou assim: você não é o que você come, você é o que o seu organismo absorve. perfeito. Isso é bem da alimentação védica, né? Então, nós somos aquilo que nós consumimos, o nosso organismo consome. Então, na aromaterapia, por exemplo, que é uma das minhas abordagens, os Uhum, óleos essenciais, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo fala que óleo essencial de lavanda é bom para ansiedade e depressão. Eu tive um uhum. paciente que eu atendi para Combetão, fiz o teste olfativo nele, ele odiou o cheiro de lavanda, porque o teste olfativo é feito sem ele saber, a pessoa saber o que está cheirando, e ele E deu uma aí? nota muito baixa e eu não posso prescrever aquele óleo essencial para aquela pessoa, porque o Claro, óleo claro. essencial é cheiro. Como é que você vai cheirar uma coisa que você não gosta? Nunca que vai te fazer bem, né? Como é que vai argumentar, né? Gosto é Então, gosto. se todo mundo, porque o médico Bambambam Bam, Bam falou que o óleo essencial de lavanda é o melhor óleo que tem para depressão. Não é. Se o seu teste você não gostou do Sim, cheiro, sim. eu não posso te prescrever. Tem várias outras, né? Então, o seu organismo está pedindo que não é aquele, que é um outro que vai te dar o equilíbrio, a calma, Sim, claro. para você controlar a sua ansiedade através de outras coisas, né, a meditação, a atividade física, é um conjunto Uhum. e eu trabalho dentro da minha abordagem. Ô Rosa, você falou também da hipnose, e esse é um assunto que eu considero bastante, porque eu entendo que as mídias, de uma forma geral, estigmatizaram um pouco a hipnose, né? Mostrando o lado espetaculoso
e mostrando muito pouco o lado médico, digamos assim, que foi o começo de Freud, né? Freud começou o seu trabalho usando hipnose. Que consideração você faria para quem está nos ouvindo agora sobre como funciona e como deve ser aplicada a hipnose? A hipnose, né, focando no Freud, se você conversar com psicólogos que são apenas freudianos, eles não vão aprovar a prática da hipnose. Porque Freud, Uhum, ele começou a usar a hipnose, só que ele tinha uma dificuldade em hipnotizar as pessoas. Porque tem pessoas uhum, que são hipnotizadas muito facilmente e outras não. uhum, Então, como ele não conseguia hipnotizar, ele considerou que não é uma abordagem que funciona. Mas funciona, uhum, sim, né? Sabendo aplicar, identificando, porque às vezes uma única sessão a gente não consegue ter o efeito desejado. A gente precisa sim, de sim. algumas outras, né? Uhum, Mas tem aquela questão, é 50% da gente e 50% do outro lado, o quanto o outro lado realmente está querendo se entregar para aquilo e levar adiante, fazer a tarefa de casa depois, né? autorizando, né? Então, isso. Então, a abordagem da hipnose, ela trabalha, ela através de um relaxamento, a gente leva o cliente, às vezes numa regressão ou em algum outro tipo de relaxamento, naquele ponto que está causando aquele comportamento. Porque a nossa mente, Uhum, ela registra todas as informações e a gente age, as nossas atitudes, são de acordo com a programação que a gente tem lá na nossa mente. Né? Então, se a pessoa, às vezes, come demais, né? Tem uma compulsão e come demais, ela pode ter uhum, programado para ela fazer aquilo de alguma forma até inconsciente. tá, Então, a gente relaxa a pessoa para chegar naquele ponto, quebrar aquele padrão e colocar um padrão novo, para que a entendi. hora que ela reaja de uma forma que vai trazer o resultado que ela quer. Às vezes uma sessão resolve, às vezes precisa de um tratamento de 4, 5 sessões para a gente realmente quebrar aquele padrão e colocar um comportamento, uma nova crença, né, que nós falamos na mente da pessoa. É uma Então, a ação bem pontual, né, abordagem Rosa? é bem pontual. A hipnose Certo. clínica é muito técnica, ela é bem pontual. Se os Uhum. médicos todos utilizassem da hipnose clínica, seria uma maravilha. O meu E sonho, por que não né? usam? Pois é, porque aqui no Brasil existe, né, muito preconceito, falta de informação. Em alguns países, a hipnose, até a aromaterapia, faz parte Uhum, uhum, da formação do médico. Né? Por uhum, exemplo, muitos dentistas, eu conheço, até quando eu fui fazer o meu curso de hipnose, eu me consultei com uma amiga que é dentista. Por quê? uhum. Ela usa da hipnose, ela é dentista há quase 30 anos, nós temos a mesma idade, né? E ela usa a hipnose em casos de pacientes que têm algum tipo de alergia ou é cardíaco, não pode tomar anestesia, ou às vezes a anestesia Pois não é. pega e ela tem que fazer o procedimento e ela utiliza da hipnose clínica nos Hum. pacientes que ela trata. Então, é algo que realmente, uma prática que realmente funciona, né? Mas ela é muito pontual. Ela é para aquele determinado assunto. Então, eu quero tratar disso, 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 daquilo. Então, calma aí, vai ser cada vez é uma coisa, não dá numa única sessão para resolver É vários uma assuntos. questão, um foco por sessão, né? Um foco por vez. Né? Às vezes a gente, se Tá. for algo muito rápido, né, Uhum, 1 hora e meia de atendimento, às vezes uma parte do atendimento resolve uma coisa, na outra parte a gente resolve outra. Estão ah, perguntando ah, aqui, para fazer a temos uma hipnose, boa pergunta. pode fazer a hipnose só para conhecer, trazendo, então, tem que ser, Ana, né? Obrigada pela pergunta. Isso. Você precisa ter muitas, saber o que é que você quer tratar, né? Então, eu não, se você chegar e falar, oh, Rosa, eu quero resolver um meu problema específico, eu vou fazer uma Uhum, anamnese com você. Essa sessão de 1 hora pode ser que dure só na anamnese e a gente precisa de uma uhum, segunda para efetivamente fazer a hipnose daquela questão. E uhum. uma terceira
para confirmar se realmente foi resolvido, né? Porque a gente dá um prazo de uma semana para ver se Então realmente conseguiu. vamos falar num grupo de 3 sessões, De 2 a 3. de Mas duas às a vezes três, é que depende muito de cada um, do quanto do a caso, pessoa. né? Então, se a pessoa já faz terapia, ela já está muito clara, ela já tem tudo certinho na mente Entendi. dela. A sessão de anamnese vai ser tão rápida que naquele Ah, mesmo entendi. dia já dá para fazer a hipnose. Uhum. E talvez precise de E, uma segunda para um reforço. Cada um é um, depende do caso. entendi. E tem algum tipo de questão mais complexa que a hipnose não consegue resolver, Rosa? Na hipnose, É. sim, tem questões, por exemplo, o que é. Então tem gente que fala assim, eu uso óculos e eu quero diminuir meu grau, eu não quero mais usar óculos. Hum. Não tenho como fazer isso, porque é uma questão física, né? A pessoa já Boa, tem um boa. defeito físico ali, ela não tem como voltar. Eu já assisti sessões de hipnose de uma pessoa com um grau altíssimo de, de miopia. Hum. Ela, temporariamente, ela passou pela sessão de hipnose e sem o óculos ela conseguiu enxergar melhor, mas ela precisava pôr o óculos, mas não é algo que vai Tá. durar, porque tá lá, é físico, tá no físico, Uhum. né? Uhum. Então não tem como resolver. Por exemplo, eu tenho diabetes há 36 anos. Eu vou me hipnotizar para não ser mais diabética? Não tem jeito, porque o meu pâncreas Essa morreu. explicação é importante. Ele não É bom fabrica mais clarear isso, insulina, né? então eu Entendi. não tenho Então como. ela atua no inconsciente das pessoas, posso entender assim. É emocional. Tudo que for Emocional. é emocional. Então, por exemplo, o medo de andar de avião, ele é emocional, é uma Hum. fobia. Se a pessoa tem o medo de dirigir, o medo de falar em público, né? A pessoa tem segurança. Eu sou ansioso demais, eu quero diminuir a minha ansiedade. Se essa ansiedade é causada por algo emocional, a gente vai conseguir tratar na hipnose. Legal. A Marisa está aqui perguntando quanto tempo dura a hipnose, a sessão. A sessão ou o efeito da hipnose? Eu não Que o sei, ela efeito não é foi para sempre. específica, mas Mas uma podemos falar dos sessão, dois. ela dura 1 hora, 1 hora e meia. Mas, dependendo Certo. do caso, se for uma regressão, por exemplo, vamos fazer uma regressão, pode ser que dure às vezes até 3 horas. Eu particularmente, nunca fiz uma sessão tão longa desse jeito. Mas, Certo. dependendo do paciente, dependendo do caso, pode demorar bastante. Mas eu Hum. deixo, quando eu utilizo dessa forma de abordar, eu sou muito. Porque o meu cliente está lá relaxado, de olhos fechados, mas aí a gente está conversando. Então, Uhum. se eu vejo que chegou num ponto que vai demorar muito, volto e deixo para a gente passar por aquela questão num outro momento. Para não ficar um negócio do Entendi. tamanho de 3 horas desgastante para todo mundo. Né? Sim, Mas claro. uma sessão comigo fica de 1 hora a 1 hora e meia. Legal. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais do Theta Healing, porque apesar da palavra ter se divulgado bastante nos últimos anos, acho que não há muita ideia clara sobre isso. Você pode ajudar a Então gente, vamos Rosa? lá. Claro. Então vamos Theta Healing. Eu tirei 6 certificações porque quando eu fazia minha pós em psicologia transpessoal, quase todos os meus colegas da sala eram Theta Healers. E eles, né, chegavam no dia da aula, que era uma vez por mês, e eles falavam, não, porque eu atendi tal coisa, eu resolvi. Eu falei, gente, mas que coisa que é essa de Theta Healing? Quero eu saber o que é. Fui lá passar na Hum. sessão para ver o que era, né? Quando eu experimentei como cliente, eu falei, gente, isso daqui é maravilhoso, é muito objetivo, é direto no assunto. As Uhum. perguntas são feitas de uma pessoa que me atendeu. E eu falei, maravilhoso, eu quero estudar isso aqui. Fiz lá 6 cursos durante a pandemia, adorei, ajudei muita gente durante a pandemia. Hum. Até hoje também as pessoas me procuram com Theta Healing. Mas Legal. quando eu aprendi a hipnose clínica, eu falei, olha que danada, né? A Vaiana Steibel, que é a criadora da técnica, ela é uma americana viva, ela
há mais de 20 anos que ela criou a técnica de Theta Healing, por isso que eu falo, essas coisas não são novas, né? Elas existem há Mas, muito tempo. mas se a gente pensar na evolução humana, é novíssima, né? Ah, novíssimo, com 20 certeza. anos é muito Não é pouco. nada. Mas, então, o Theta Healing, eu, Rosa, estou falando isso, tá? Como é Hum, que é? É na minha visão como terapeuta que aplico a técnica. O Theta uhum. Healing é uma hipnose clínica. Ah, que interessante. Só que ela utiliza da meditação e de uma abordagem mais espiritualizada. Por quê? Durante o Theta Hum, Healing, numa sessão, a gente medita, a gente entra em contato com Deus, com o Criador. Eu posso fazer uma leitura de um anjo da guarda da pessoa. Então, eu entendi, tenho um lado, né, mais espiritualizado, entendi. desenvolvido, e eu consigo ajudar a pessoa energeticamente. A gente faz uma limpeza energética da pessoa, até de outras Uhum, pessoas. Então, quem terminou um relacionamento, ou quem quer atrair uma alma gêmea, a gente também trabalha no Theta Healing com alma gêmea. uhum, Se a pessoa quer emagrecer, então a forma dela se alimentar, dela, vamos dizer, abençoar, tem orações para abençoar o alimento, né? Para que aquele alimento realmente o corpo aproveite o que é necessário e elimine o que não precisa mais. Então, tem várias formas no Theta Healing que, no meu ponto de vista, que também uhum, vai uhum. quebrar crenças, vai colocar outras crenças positivas, que é o que a hipnose faz, mas utiliza o lado espiritual. Então, quem Entendi. acredita em energia, em campo magnético, em atração, pensamentos positivos, em anjo da guarda, em tudo isso, o Theta Healing é fantástico. Olha, Quem não eu acredita assisti em nada muito. disso e quer uma coisa muito Então, técnica, é a hipnose. então, Rosa, não tem como não acreditar, né? Porque eu assisti muitos vídeos do Hélio Couto e ele fala de mecânica quântica. Tudo isso é mecânica quântica. A energia é uma só, é a mesma, serve para todo mundo. É Cada um isso. chama de um jeito, cada um dá um nome diferente, mas na verdade estamos falando da mesma energia, né? Não tem duas energias diferentes. Somos todos feitos por átomos, elétrons e acabou. O universo é assim. A Teve, Ana está aqui essa, perguntando. Desculpa. A a Ana está Ana aqui está perguntando. perguntando se pode ser feito o Teta Healing à distância. Claro, Theta Healing, hipnose, até o Reiki, aromaterapia, só que eu aprendi a fazer aromaterapia online, né? Uhum, Mas na hora de fazer a prescrição do óleo essencial, de acordo com as características que a pessoa me dá, porque eu faço uma análise dentro da medicina chinesa e dentro da medicina ayurvédica também. Tem dois questionários que a pessoa hum, precisa responder. Então, o óleo, ele trabalha com o lado energético também. uhum. Então, eu vou escolher um óleo, mas pode ser que o cheiro a pessoa não goste, então ela tem que fazer um teste. Ou vai numa loja e cheira, se é online, né? Mas o Theta Healing, o Reiki, a hipnose clínica podem ser online, sim. O Theta Healing, A Marisa está aqui dizendo que ela acredita em tudo isso. Eu também, Marisa. então, por exemplo, o Theta Healing, a gente trabalha com energia. E antes de uma sessão de Theta Healing, por exemplo, eu peço que a pessoa tomar água durante todo o dia, né? Ela, sei lá, vai fazer uma Hum, sessão à tarde, toma água e tem um copo de água perto de você, porque eu vou daqui de onde eu estou, eu vou acessar o campo energético da pessoa, não importa onde ela esteja, né? Eu vou me conectar com ela por ali, sim. eu vou fazer uma leitura intuitiva, tem todo esse lado mais holístico, bruxo, vamos dizer assim, mas todo mundo tem. Eu achava que eu não tinha, mas eu aprendi a desenvolver. E todos nós, eu, você, qualquer um que estiver nos ouvindo agora, ou que nos ouça mais tarde, pode desenvolver esse lado, né? Sensibilidade, Então, né? através da água, quando a gente toma água e o nosso organismo tem mais água, a gente expande o nosso campo magnético. Hum, Então, é por isso que é importante, né, tomar bastante líquido antes de uma sessão. Eu lembro que uma vez, foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz,
com Teta Healing, chegou uma moça muito triste, porque ela não conseguia se resolver com uma pessoa que ela gostava, um rapaz, e falou o tempo todo do cara e da situação, que ela queria, não queria mais sentir aquilo, tudo bem, escutei. Aí, na hora da meditação, quando eu me conectei no campo energético nela, eu falei, olha, tem alguém com o nome de fulano de tal? A menina regalou um olho desse tamanho. Era o cara que ela ficou falando o tempo todo. Isso me Olha, aconteceu inúmeras vezes. Né? É bruxaria? sim, Não, é conexão, é energia. Nós sim, somos sim, sim. energia. É o mesmo princípio da constelação familiar. Exatamente. É Como a é que mesma você estava energia, constelando, né? né? Você estava constelando, aí vem uma pessoa que representa o seu Uhum, pai, a sua mãe, alguém da sua família, e ela sente tudo aquilo. Ela sente mesmo, porque é uma sim, energia, está lá, sim. entrou no campo, né? Faz parte. É, é incrível. Então, Ô, Rosa, a eu gente gosto está indo dessas para quase terapias. a gente está indo para quase 1 hora de conversa. Tem sido uma conversa muito boa, acho que bastante esclarecedora. Eu queria pedir para que você, por favor, deixe assim uma mensagem final para quem nos ouviu até agora. Olha, Rosa, olha, ali, eu estou oi. aqui te ouvindo, mas travou, vamos ver. Você quer que eu dê, né, a Uma minha... mensagem final, isso, por Tá. favor. Bem, então vamos lá, né? Eu estou muito contente em fazer parte desse time da Consciente, porque todos nós somos muito conectados com a ajuda do ser humano. Então, todos, eu e qualquer outro colega aqui do grupo, são pessoas competentes, com o objetivo de acolher, né, com muito carinho, com muito respeito, seja lá qual for o problema de quem nos procurar. Então, fazer parte de um time de pessoas, cada um na sua especialidade, com esse mesmo objetivo, me deixa muito feliz. Eu tenho um sonho na minha vida, que eu já falei para vários professores meus, de várias dessas técnicas que eu já aprendi, que é o seguinte: eu tenho um sonho de um dia trabalhar num hospital, um hospital comum, com vários terapeutas holísticos. Uhum, Esse é o sonho da minha vida. Porque o ser humano, ele precisa, quando ele adoece, às vezes de um tratamento mesmo, de um médico, de um profissional, passar por uma cirurgia, seja lá qual for. Mas tendo um terapeuta com uma abordagem diferente, integrativa, olhando aquele ser humano com um olhar de que ele não é só aquela doença, que ele é um ser humano com várias outras coisas e ajudando ele a sair daquela situação, é maravilhoso. Então, eu vejo que eu faço parte sim. de um time que tem esse olhar, né, para o ser humano Uhum, como um todo. Não apenas com um problema ou uma questão de saúde, mas integral. Um ser humano consciente exatamente. de tudo aquilo que ele é. Se ele não é consciente, a gente ajuda a ele identificar e melhorar isso. Muito bom. Saiba que o hospital consciente ainda vai ser uma realidade. Estamos trabalhando para isso. Ai, que bom. Estou muito feliz. Ale, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, Rosa. Obrigado aos amigos queridos de coração que estiveram aqui conosco hoje. Por favor, sigam a Consciente no Instagram, Facebook, YouTube. Sigam a Rosa e a gente vai estar se comunicando cada vez mais e melhor para poder levar as nossas abordagens de cura para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Namastê.